Pois é, galera, vamos fazer uma matéria aqui sobre o vídeo do dono da bola e do Nicola, né? Vamos falar sobre o elenco do Cruzeiro e sobre Gabigol. Mas antes, peço que deixe like, comente e compartilhe. Vamos aos vídeos. E a gente entra na questão do Cruzeiro. Pois não. Eu falei Eugênio Pacelli? Não, falei Davi Sanoff. Não, ali que estava errado. Ali que estava errado. Eu falei Davi Sanoff mesmo. Então é o seguinte, só para destacar sobre as dúvidas também que pairam. Ainda tem dúvida, Valor? Hoje as certezas estão mais evidentes na sua cabeça. Vamos lá, é porque o futebol ele é cíclico e é muito rápido, né? Hoje eu não tenho dúvida de um time ideal para o Cruzeiro. Titular, os jogadores estando saudáveis. Eu não tenho dúvida. Cássio, Wagner, Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique, Christian, Lucas Silva, Romero, Matheus Henrique, Wanderson e Caio Jorge. Eu não tenho dúvida, o campo mostrou... Matheus Henrique ou Pereira, né? Matheus Henrique, Matheus Pereira. Pereira. Matheus Henrique está machucado. O campo mostrou contra o São Paulo, contra o Bahia, claro, teve a derrota contra o Red Bull Bragantino, que você vê, quando o Christian sai no intervalo, já cansado, porque ele tinha tomado uma pancada. A gente pode questionar... Tomado a pancada contra o Bahia. A gente pode questionar o Jardim. Colocou o Gabigol, deslocou o Caio Jorge. Acho que ele não quis sacar o Caio Jorge pelo momento que o jogador vive, de ter feito 3 gols em 2 jogos contra São Paulo e contra o Bahia. Quando o Lucas Silva sai, entra o Wallace, cara, e o Romero vai passar para a lateral, acabou o time do Cruzeiro, essa que é a verdade. Isso somado a uma partida, já falei, muito ruim do Matheus Pereira, você somando isso, a saída desses 3 do meio campo, mas a saída do Matheus Pereira, a partida muito ruim do Matheus Pereira. Matheus Pereira, ele tem que jogar como ele jogou contra o Bahia. É um cara que segura pouco a bola, desfaz dela rápido, resolve lances em um toque. A partida que o Matheus Pereira começa a querer conduzir, primeiro, ele não é o Kaká, ele não tem a velocidade e a força física do Kaká para conduzir como um meia. E que ele começa a pentear a bola com a esquerda, a pentear a bola com a direita. Aí ele chama o contato. O contato vem, ele não é privilegiado para disputa de contatos, ele vai ao solo, cai, o árbitro não dá falta. Quantos lances aconteceram assim durante a partida? E com relação ao Caio, tá muito bem, não fez gol nessa partida, mas teve uma possibilidade. Aliás, o Caio Jorge poderia ter finalizado melhor, eu sei. O marcador acaba tirando ali com o peito, com a barriga, mas ele estava dentro da área. Ele teve a chance de fazer mais um gol. O Wanderson, muita gente está falando, o Wanderson tá mal. Ele não está conseguindo produzir com bola, mas o tanto que ele ajuda com relação ao momento do time marcar, e o Wanderson hoje titular, diz muito mais a respeito do Dudu do que do próprio Wanderson. O Dudu não reagiu bem para mim, nem o Gabigol um pouco menos ruim, mas o Dudu, depois que ele foi para o banco e começou a entrar nos jogos, desapareceu. Não é jogando da forma que ele, o Wallace e Eduardo entraram que vão fazer aquilo que o Jardim disse na coletiva. O nosso elenco é grande, temos jogadores que querem jogar, 22, 23, e eles precisam provar. Temos que lembrar, para finalizar da minha parte, que sem ritmo, Lucas Silva, Wagner e Vidalba entraram contra o São Paulo e Christian, 4 jogadores, entraram com ritmo aquém dos que já vinham jogando e mostraram no campo para o Jardim que mereciam iniciar o jogo contra o Bahia de novo. E novamente fizeram uma partida. Hoje, o Cruzeiro não tem nada no banco de reservas. Os reservas do Cruzeiro não alteram em nada. Se está perdendo, vai continuar perdendo. Se precisa de fazer um gol, vai continuar precisando de fazer um gol. Contra o Bahia é uma delícia. Bora falar agora sobre Gabigol, que virou um enorme problema para o Cruzeiro. Atacante de 2.400.000 reais por mês, que emplacou seu 3º jogo na condição de reserva na Raposo. O Leonardo Jardim decidiu dar mais intensidade para o time e sacou o Gabigol. E é nesse contexto que tem surgido uma série de especulações. A primeira delas, de que o Gabigol vai forçar a barra para ser negociado na metade do ano. Acho difícil que o Cruzeiro encontre clubes interessados em contratar o Gabigol em julho, aqui no Brasil, por conta dessas cifras. E é aí que surge outro boato, até agora não confirmado por ninguém do Cruzeiro. A notícia é de que um clube mexicano já entrou em contato com uma sondagem, tentando entender as condições de um eventual negócio para julho.
Antes de gravar o vídeo, consultei o staff do jogador e também do Cruzeiro e ambos asseguraram que não existe proposta nem sondagem. A alegação, inclusive, do staff do Gabigol é de que ele tem lidado bem com o banco de reservas e vai aguardar a sua oportunidade para voltar a ser titular. Só para completar, na virada do ano, antes de se acertar com o Cruzeiro, o Gabigol recebeu, entre outras propostas, uma oferta do Leão do futebol mexicano. Concordo em gênero, número e grau aí com o Valu. O que acontece? Na nossa transmissão eu até comentei. Gente, é impressionante. Na hora que o Christian saiu, o poder de criação acabou. Na hora que o Lucas Silva saiu e entrou o Wallace, é que desandou tudo. É igual aquela maionese que você está fazendo e desanda. A coisa impressionante. O Cruzeiro não tem banco de reserva. Tenho falado isso nas minhas transmissões, que o Cruzeiro precisa de colocar os meninos da base, colocar lá o Murilo, pegar um outro no meio de campo e colocando aos poucos para jogar. Por que tem que fazer isso? Que nós não podemos ficar refém do Wallace. O Wallace totalmente fora de ritmo. Se nós dependermos de Wallace para ganhar um jogo, nós não vamos ganhar. Se nós dependermos, não tem jeito, não ajuda. Então o que acontece? Começar já a explorar os valores da base antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde demais. Já que não pode contratar agora, usa mais os jogadores. Use mais. Né? E sobre Gabigol, gente, o Gabigol não é jogador de ficar em banco de reserva. Não é. E isso aí não tenho dúvida nenhuma de falar. Se continuar persistindo isso, no meio do ano o Gabigol está fora. E olha, não vai faltar proposta do exterior para ele, não vai. O que está faltando é saber usar o Gabigol. O que está acontecendo é que ele não está sendo usado de forma adequada. Aí ele vai tomar mesmo para dentro, porque o Gabigol é jogador de jogar com um atacante fixo, mas ele como segundo atacante. Isso não está sendo feito, né? Não está sabendo usar o cara. Então é complicado, mas realmente, você está com 2,5 milhões de Gabigol, 2 milhões do banco de reserva, não é brincadeira. Né? E também concordo com o menino Valor lá, que falou que o Matheus Pereira não jogou bem, e não jogou bem mesmo. Né? O Matheus Pereira é jogador de toque, toque rápido, é de tocar e decidir sair. Você ficar carregando bola, ele não aguenta, ele é franzino. Dou toda a razão para ele aí nesse aspecto. Agora, estava lendo hoje no jornal e eu vi que o treinador pretende fazer revezamento contra o Palestino. Meu Deus do céu, não pode, nós temos que entrar nesse jogo para ganhar. Não quer dizer que o revezamento do time vai perder, não, mas nós temos que insistir com o time, fazer ele jogar mais e mais para ele pegar ritmo e mais ritmo de jogo, não é revezar. Essa competição ela é mais importante para a gente que tudo, porque ela é uma competição internacional. O destaque dela é muito grande, então a gente não pode abrir mão disso. E eu vi lá essa notícia de que o técnico está pensando em fazer rodízio no time. Não dá, né? Vamos ser sinceros, né? Não dá. O Cruzeiro tem que entrar nesse jogo contra o Palestino para ganhar, para detonar, e não pode ser diferente. Não tem que revezar. Eu sou contra até aquele excesso de mudanças que faz 5 de uma vez. Para quê? O jogador de futebol é preparado para 90 minutos. Sem sentimento, sem sentir nada. 120 minutos, na verdade. Mas como a intensidade hoje é maior, vamos pôr aí que está preparado para 100 minutos. Entendeu? Então não justifica, cara. O jogador está cansado. Que cansado, pô? Cansado o quê? Cansado estou eu, que estou com essa idade, trabalho até hoje. Não pode, não pode. Nós temos que entrar nesse jogo contra o Palestino para vencer. Não podemos, em hipótese alguma. Por que eu digo isso? Se a gente entra com um time mesclado, o time toma um gol, o time não vai ter força para buscar o empate. Foi assim contra o Bragantino, não teve força para buscar o empate. Por quê? Porque contrataram para algumas posições muitos jogadores, outras não contratou ninguém. É o exemplo do meio campo. Nosso meio de campo tem poucos jogadores. E aquele que tem lá de nosso reserva imediato não serve. Para mim não serve, que é o Wallace. Para mim não serve. Né? Então é isso que tem que acontecer. Nós temos que entrar com um time focado para vencer, com um time principal, jogar em cima do Palestino para ganhar, porque é um jogo de vida e morte. Né? Fica aí esse abraço, curta aí, deixe like, comente e compartilhe. Fui!